Fala pessoal, muito bom dia. Vamos lá para mais conteúdo aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Vamos falar aqui sobre Botafogo na Libertadores, ainda sobre alguns lances aí do Brasileirão, o clássico contra o Fluminense. Temos aqui o SBT com Cleber Machado, Mano, Emerson Sheik, Mauro Betting, Cicinho. Temos ESPN. Tem muita coisa aqui no vídeo de hoje. Mas antes, rapidinho, antes de começar a falar do vídeo, eu queria, falar que é uma alegria sem tamanho. Tudo bem, a gente tá meio de saco cheio de seleção brasileira. A seleção tá meio, aquela coisa meio lenga-lenga. Mas o Botafogo volta ao protagonismo. E isso é muito importante para o projeto da SAF aí, para esse projeto vencedor. É um projeto que visa atrair jogadores para o clube. O Botafogo tem 4 jogadores na pré-lista, não é a lista oficial ainda, mas é a pré-lista da próxima data FIFA, que deve ser para enfrentar o Chile, se eu não me engano. O Brasil tem aí na pré-lista o Alex Telles, que foi o último nome aí que muita gente não percebeu, mas foi incluído na lista, na pré-lista, o Igor Jesus, o goleiro John e o Luiz Henrique, que já é aí a segunda convocação dele para a seleção brasileira. 4 jogadores que vão aí, podem estar aí na lista oficial para a próxima data FIFA. Isso é muito importante o projeto da SAF do John Textor, porque com jogadores em muito pouco tempo, o Alex Telles pisou no Botafogo, já está numa pré-lista de seleção brasileira. O Igor Jesus era um completo desconhecido para 99,9% das pessoas aqui no Brasil. E agora, em pouquíssimo tempo, seleção brasileira. Então isso aí você mostra para o mundo, para todos os jogadores, que aqui é um celeiro de craques, tá? Aqui é uma baita vitrine. Vem para cá que a seleção tá muito perto de você. E isso é muito importante. Botafogo nos próximos anos atrair várias joias, tanto as jovens joias como Matheus Martins, Luiz Henrique, Igor Jesus, como jogadores já consagrados que querem voltar aos holofotes, como o Alex Telles. Então isso é muito importante, temos que comemorar muito isso sim. A seleção tá aí, tá mal, lenga-lenga, tá, mas o resultado, a convocação em si, ou a pré-convocação, é importante para o Botafogo. Esquece a seleção. Pro Botafogo, isso é muito importante. Então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Então, bora pro vídeo. Rafa Marques, com as informações do Botafogo, por favor. Com prazer, Mari. Bom dia pra você. Bruno, outra Mari, o Marra, o fã de esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. É mais ou menos isso, é verdade. Eu não estou no estádio Newton Santos, mas eu estou na enseada de Botafogo, né, que é onde surge o clube Botafogo de Futebol Regatas. Ao fundo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, a imagem do Pão de Açúcar, um dos cartões postais aqui do Rio de Janeiro. E a sede social do Botafogo fica no bairro de Botafogo. O estádio fica na Zona Norte, é muito mais distante. E assim como o Palmeiras, como destacou o Nicoletti, o Botafogo também depende só dele para ser campeão brasileiro depois de 29 anos. Alguns matemáticos falam entre 43% de possibilidades para o Botafogo e 39% para o Palmeiras e depois um percentual também para o Fortaleza. Ainda faltam 11 jogos para cada um e pesa contra o Botafogo o fato do jogo, né, o confronto direto com o Palmeiras vai ser realizado em São Paulo. Hoje pela manhã já houve a primeira atividade após a vitória de sábado à noite sobre o Fluminense por 1-0, com o gol do Luiz Henrique nos acréscimos, ele que não marcou o gol contra o clube que o revelou. E a notícia de hoje pela manhã é que o Luiz Henrique já está novamente na pré-lista do técnico Dorival Júnior para os próximos 2 jogos da seleção brasileira para a sequência das eliminatórias, partidas do mês de outubro. O time treinou hoje pela manhã no Espaço Lunier, amanhã mais uma atividade e a preparação sendo finalizada para a viagem para São Paulo. O Botafogo vai ter um confronto no meio de semana pela Libertadores, 0-0 jogo de ida aqui no estádio Newton Santos, vai jogar no Morumbi. Para a partida de sábado anterior contra o Fluminense, o Arthur Jorge fez algumas rotações, preservou de início Vitinho, Bastos, Alex Telles, o Thiago Almada, o Igor Jesus, além do Marlon Freitas, que não jogou porque estava suspenso. Para o jogo do meio de semana, força máxima. E para o outro sábado, contra o Grêmio, a tendência é que o Botafogo, mais uma vez, tenha um time alternativo, porque o brasileiro tem, para o Botafogo, a mesma importância no discurso que a Libertadores, meus amigos. Muitos times estão com o seguinte discurso. Não, mas tem um jogo a menos. Só que a maioria tem esse jogo a menos contra o Internacional.
E no momento... No momento é bom não pegar o Internacional. Um desses times que tem um jogo a menos e é contra o Internacional é o Flamengo, no Sul. Então, assim, se a gente entender aqui que o Flamengo ainda está na disputa pelo título, a gente tem que colocar o Inter também na disputa. Porque o Inter vencendo as partidas que ele tem a menos, e ele hoje é favorito a vencer essas partidas, pelo que está jogando, ele ultrapassa o Flamengo na classificação. O Flamengo está na disputa ou não do título? Jogo a jogo? Não, hoje não está. Não, né? Apesar de essas coisas podem mudar, tal, mas hoje, querendo te dar uma resposta objetiva, hoje não está. Hoje parece que são os 3 primeiros. Lembra quando o Abel falou mesmo há mais tempo que achava, essa turma deve ficar aí até o final, e ele colocou o Bahia, inclusive? Mas isso é o quê? Sei lá, 20 rodadas, não sei. Muda muito. O campeonato muda muito. Acho que ele pode mudar de novo, acho. Hoje, acho que não. Hoje dá para falar muito mais sobre o Inter do que sobre o Flamengo. Sim. Aproveitando que você pontuou que o jogo que falta, né, para o Flamengo é contra o Internacional. E aí o Flamengo depende muito desse jogo contra o Peñarol, ainda tem Copa do Brasil contra o Corinthians. O Inter aproveitou muito bem esse tempo. Eu acho que, diferente do Grêmio, o Grêmio parece que ele foi deixando, sabe? Não, mas calma. Ainda tem esses jogos. O Inter, ele foi ajustando e quando ele ajustou, ele conseguiu emendar uma sequência que faltar jogos pode colocar o Inter mais acima ainda. Demorou um pouquinho, né, para engrenar o trabalho do Roger, mas quando engrenou já são aí 4 vitórias seguidas. O Rafa... Nisso custou uma classificação na Sul-Americana. Claro. É verdade, no início ali do trabalho, né? O Rafa, são 4 times na disputa, 3, 2 times na disputa ou já pintou o campeão? 2. Não, tem 2 times brigando pelo título, Só? diretamente. Fortaleza, para mim, chegar lá no máximo ali a brigar pela condição de terceiro, até segundo, em alguma circunstância, acho que não tem fôlego para poder chegar ao título, até porque vem jogando, né? Fortaleza vem atravessando um momento de muita irregularidade. Acho que o Inter também não tem como manter esse nível alto todos os jogos. E o Flamengo, por si só, já disse para ele e para todo mundo que não quer o título brasileiro, né? As decisões do Tite, pensando em sobreviver com o seu trabalho graças às Copas, em especial a Libertadores, focalizando que vai conseguir vencer em Montevidéu ao poupar ontem o time titular inteiro e ainda alguns reservas, o Flamengo não quer o brasileiro, está dizendo explicitamente que não quer mais pensar em brasileiro. Então, se o Flamengo não quer, quem somos nós para manter o Flamengo na luta, né, gente? Tem a tela dos jogos pra gente ver, né, Mário? Mas eu tô com o Rafa também nessa briga, assim... Mas mesmo o Fortaleza saindo da Sul-Americana? Mas eu acho que assim, ele ainda tá um mais ponto pela atrás... bola, viu? Oi, Rafa. A bola que vem jogando, a bola do Fortaleza, não sei se os companheiros concordam, mas o Fortaleza não vem transmitido com fiabilidade. Mas depois tá da de novo vitória vendo uma aí contra o fase Bahia. de uma sequência de jogos. O último jogo e os anteriores, a derrota em casa para o Corinthians pela Sul-Americana, os jogos de Campeonato Brasileiro, não sei. Mas pode ser uma oscilação normal, como o Palmeiras já oscilou, como o Botafogo. Como o Abel pontua e Mas nós pontua estamos sempre, né? de uma oscilação de 5 jogos, oscilação em 4. Aí vira mais regra do que exceção. Mas eu acho aí que, contextualizando, foram 3 jogos em sequência fora de casa. Também. No Brasileiro. E isso e contra times que estão... Mas eu não tiro o Fortaleza da briga, mas eu coloco mais para Botafogo e Palmeiras, muito mais porque eu tô colocando na minha memória muscular do que o Palmeiras conseguiu buscar de Campeonato Brasileiro e do que a gente tem desse Botafogo que parece mais maduro do que o da temporada... Eu acho completamente válido, porque quando do que da temporada passada. E acho que talvez na próxima temporada, ainda se o Fortaleza bate de novo, a gente fala assim, ele já tá começando a criar essa memória de num ano vai para cá, um ano perde um ponto, no outro aquele ponto besta ele não perde. Não, e a observar também como vai se comportar se realmente sai da Sul-Americana, que desde o início era uma prioridade, né, para o Fortaleza. Então, também tem essa questão do comportamento. Mas diz muito sobre o que faz também Botafogo e Palmeiras, né? Eu não tiro da briga, mas eu acho que o favoritismo fica para o outro lado. Ô, Rafa, hoje a gente pode até pôr uma tela também da sequência de jogos, porque hoje o que a gente fala? Uma vantagem do Palmeiras é estar focado apenas no brasileiro. E é uma verdade. Acontece que a partir da próxima rodada, pode ser que Fortaleza e Botafogo também só estejam focados no brasileiro. A gente não sabe o que vai acontecer nesse meio de semana. Essa é a sequência dessas 3 equipes, então. É interessante que nas próximas 5 rodadas, essas 3 equipes vão ter 3 jogos fora e 2 jogos em casa. Inclusive, na próxima rodada, todo mundo joga em casa.
um asterisco só para o Palmeiras, que é o Palmeiras mandante, mas não em casa, como o Vinícius falou, porque o jogo é em Campinas. Mas também é verdade que o Atlético não vai estar mobilizado para essa partida, né, Mar? Porque na outra semana tem Copa do Brasil. Tem o Vasco na Copa do Brasil. Vocês conseguem bater o olho e falar, assim, de quem quer uma tabela mais fácil, de quem quer uma tabela mais difícil? Um outro ponto aí envolvendo esses três é que o Palmeiras, ele recebe em seu estádio o Botafogo e o Fortaleza. Você acha que isso, Rafa, pode ser decisivo na reta final? Acho. É por isso que o Fortaleza, o Palmeiras, melhor dizendo, tem uma capacidade grande ainda no Campeonato Brasileiro. Por todos os aspectos que a gente fala em relação ao Palmeiras, né? Hierarquizando as questões, primeiro é um trabalho longevo, que também tem oscilações, também tem intempéries, também tem eliminações não planejadas, não pensadas. Não gosto muito desse discurso do Abel, de que, poxa, mas agora estou dormindo mais em casa, minha esposa está feliz. O Palmeiras monta um elenco para ganhar as 3 competições. É balela desenvolver uma narrativa de que é vantajoso não estar mais na Libertadores e na Copa do Brasil. O torcedor inteligente não compra esse discurso porque ele sabe que todo mundo no clube queria estar nas 3 competições. Se puder ganhar as 3 é ótimo, é maravilhoso. Time grande que investe alto é movido a títulos. E o Palmeiras é o maior campeão do Brasil. Então isso aí é uma verdade insofismável. Para mim não cabe esse discurso do Abel. Mas sim tem uma vantagem aí de um refresco maior, tem um trabalho mais longevo, tem o fato de enfrentar os rivais diretos pelo título jogando como mandante. Você tem alguns aspectos que colocam muito o Palmeiras nessa briga, né? Essas 5 vitórias consecutivas. Por isso que eu reduzo muito a discussão do título a Palmeiras e Botafogo a essa altura da temporada. Eu compro essa ideia do Abel. Você compra? Compro. Por quê? Porque eu acho que faz muito sentido a maneira como o trabalho pode acontecer de fato, você tendo muito mais tempo para olhar, né, para o lado, assim, se você está ali focado no futebol. Eu compro essa ideia, obviamente que o discurso de que, que bom que a gente saiu, isso não. O Palmeiras, ele entra para disputar títulos em todas as competições. Mas é muito grande você vencer um campeonato brasileiro. É muito grande você ter a regularidade dos pontos corridos. É muito grande se novamente um Palmeiras ultrapassa o Botafogo e fica com o Campeonato Brasileiro. E está fazendo muito sentido o Palmeiras conseguir colocar toda a concentração em treinos e aprimoramento, afins, mas também ter outro lado dando um suporte. Ninguém planeja não estar na competição. Exatamente. Mas não estar na competição... Mas tem que valorizar como você tira o aproveitamento disso tudo. Ele tem motivos, então, para torcer para Botafogo e Fortaleza seguirem vivos. Primeiro, porque essas duas equipes vão seguir com divisões, né? Com atenções divididas. E segundo, porque vai eliminar rivais, né? O Botafogo eliminaria o São Paulo e o Fortaleza eliminaria o Corinthians. Falando dos 3 times que estão na liderança do campeonato. O Botafogo, todos eles ganharam de novo. Botafogo ganhou de novo, jogo apertado, mas vitória sobre o Fluminense. O Palmeiras, jogando como visitante, ganhou do Vasco em Brasília. E o Fortaleza, que estava numa sequência ruim, goleou o Bahia. A gente começa com esse... O Felipe Melo deu mole, não deu? E o Luiz Henrique fez o gol. Quem foi que brigou lá pela bola e ganhou? Gregory. O Gregory, né? Gregory, bom volante. Muito o Gregory. O Felipe reclamou de falta, a Nadine vai falar daqui a pouco. Vamos começar falando do Campeonato Brasileiro. A gente combinou de mostrar aqui para você os 3 primeiros colocados, que hoje já estão a 7 pontos do 4º colocado, tá? Botafogo 56, 11 a mais que o Flamengo. Palmeiras 53, 8 a mais que o Flamengo. E o Fortaleza 7 a mais que o Flamengo, que é o 4º colocado. Bem, verdade que o Flamengo tem um jogo para fazer com o Internacional, que está numa fase de absoluta recuperação, está ganhando o jogo um atrás do outro. Acho que já são 10 jogos de invencibilidade do Inter. Se o Flamengo ganhar do Internacional, ele vai a 3 pontos do Fortaleza. E nesse momento é inquestionável dizer que esses 3 são os principais candidatos ao título brasileiro. Faltando ainda 27 rodadas, faltando ainda 11 rodadas para terminar o campeonato. 11 rodadas são 33 pontos. É ponto pra caramba. Mas o Palmeiras é o time que tem só o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza decide amanhã contra o Corinthians se continua na Sul-Americana ou se fica só com o Brasileiro. E o Botafogo decide na quarta-feira contra o São Paulo no Morumbi se fica só no Brasileiro ou se continua com a Libertadores. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, o que mais
você te agrada no Botafogo, por exemplo, Mauro? O que o Botafogo tem que fala assim, pô, esse time melhorou em relação ao ano passado e é candidatíssimo ao título? Claro que é, mas o que o Botafogo tem que te chama a atenção? Já era no ano passado e melhorou esse ano a formação do elenco. Um mega mérito dos analistas de desempenho, o pessoal de mercado. Conseguiram formar um elenco muito bom ano passado, esse ano muito bom. Tem muito dinheiro? Tem, mas tem vários jogadores que chegaram em final de contrato, jogadores que a gente mal conhecia e estão rendendo muito. O time conseguiu virar essa chave, esquecer dentro do que é possível o ano passado. E é um time hoje tecnicamente tão bom como o do ano passado, que fez um primeiro turno brilhante, sublime e sublimou no segundo turno. É um time taticamente muito bem montado pelo Arthur Jorge, um time fisicamente que sobra, um excelente trabalho do Thiago Lopes. Mas aconteceu ano passado, aliás, aconteceu até quando faltavam 11 rodadas, Kleber. O Botafogo tinha 14 pontos a mais que o Palmeiras e aconteceu o que rolou. Esse ano pode até o Palmeiras ganhar, mas dificilmente vai ser aquele derretimento. O Botafogo está muito mais preparado do que o ano passado, mesmo se, por exemplo, cair na Libertadores e der uma desanimada, ou se continuar e tiver frente dupla, o Botafogo está preparado para tudo. Até vamos falar sobre isso mais para frente, quando falar do confronto São Paulo e Botafogo. São Paulo que perdeu ontem do Internacional, jogando em casa, né? Sobre essa possibilidade. O que pode acontecer com o Botafogo, considerando as possibilidades do resultado de quarta? Emerson, você já viu aquele filme que tem o policial bonzinho e o policial malvado, né? O bonzinho entra e fala assim, quer uma água, quer um café, aí entra o malvado. Não vai beber água, nada! Você vai ser o policial Tudo combinado, né? Tudo combinado, entre os dois policiais. Você vai ser o policial malvado. Eu sou policial malvado? O que te preocupa, por exemplo, qual seria um ponto não tão forte do Botafogo, se é que tem? Difícil achar. O Botafogo vem mantendo a regularidade. É muito difícil achar um ponto negativo nesse elenco do Botafogo, que só fortaleceu e que vem fazendo um trabalho, a intensidade do time... O Arthur está melhor que o Luiz Castro? Eu acho que sim. Até porque está lá, né? Eu acho que o problema, talvez o problema do Botafogo seja agora, nessa parte final, ter um tropeço e lembrar do passado. Não sei, são jogadores diferentes, mas pode acontecer. Acho que a gente vai falar quando for conversar sobre Botafogo e São Paulo. Mano, o que o Palmeiras tem que mete medo nos adversários, que faz com que um time que ganhou o Campeonato Paulista, foi eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado na Libertadores, esteja hoje a 3 pontos do Botafogo. É claro que é muito pouco provável que até a 36ª rodada eles obtenham os mesmos resultados. Mas, se isso fosse possível, eles chegariam a uma final de campeonato na antepenúltima rodada do campeonato, né, que é o jogo Palmeiras e Botafogo, na 36ª, eu repito, das 38 e com 3 pontos de vantagem. O que o Palmeiras tem que você fala assim, poxa, isso é pra aplaudir? Abel Ferreira e a regularidade do time. O Palmeiras ele pode até perder jogadores, como ele perdeu o Esteban, que vai fazer muita falta pro time. Será que é muito tempo? Não se sabe. O departamento médico não passou uma previsão ainda, mas calcula-se que não vai ser um negócio tão de imediato o retorno dele. Mas é um time extremamente regular. O Palmeiras, mesmo de vez em quando ele sendo eliminado de algumas competições, como ele foi da Libertadores e da Copa do Brasil, mas é um time extremamente regular. A torcida confia no futebol que o Palmeiras apresenta. E o Palmeiras é aquele time que, independentemente do momento, pode não estar jogando futebol que já jogou, mas é um time sempre muito perigoso. O Botafogo não está confortável na situação que se encontra. E ainda tem o confronto direto. Senhor, eu vou te fazer uma pergunta que, é claro, torcedor nenhum vai compreender a pergunta como teórica. O Palmeiras foi eliminado de 2 competições que ele tinha. Quando a gente começa uma temporada, a gente fala os times que vão brigar por todos os campeonatos, né? E aqui no Brasil, nos últimos 3, 4 anos, a gente sempre fala que quem vai brigar por todos os campeonatos, Atlético, Flamengo e Palmeiras. Esse ano, o Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, pode ganhar ainda a Libertadores, pode ganhar a Copa do Brasil, e acho que no Campeonato Brasileiro tem uma situação de 36 pontos, está 20 pontos atrás do Botafogo. O Flamengo, claro que ainda pode virar a chave aqui no Campeonato Brasileiro, mas não está num grande momento, e pode ainda ganhar a Copa do Brasil, e tem quarta-feira a Libertadores jogando lá em Montevidéu, perdendo o jogo por 1-0. O que pode ter significado para o Palmeiras ficar fora da Libertadores e da Copa do Brasil? Será que isso de alguma maneira
frustra num primeiro momento e depois os caras ficam com a fome de leão? Bom, Kleber, sem sombra de dúvida, até porque não era plano do Palmeiras ser desclassificado, principalmente da Libertadores. E pelo elenco que tem, pelo treinador, tudo que foi montado para que o Palmeiras vencesse, traz essa frustração. Mas agora vem a responsabilidade e a obrigação de vencer o Campeonato Brasileiro. Lógico que está contando aí com uma regularidade do Botafogo, mas o Palmeiras, nessa reta final, acredito eu que vai ter muito mais gás do que o Botafogo. Porque, digamos que o Botafogo seja eliminado pelo São Paulo. Uma eliminação também traz um clima meio tenso. É isso que nós vamos falar lá pra frente. É favorável o que ao isso pode significar? Não tem nada que vocês achem no Palmeiras que não é bom. Ou que não é bom. Que é mais frágil. O Palmeiras está jogando o melhor futebol dele na temporada. Melhor sequência. Mas sem o Estevão não está... Perde muito, mas ainda assim... Vou dizer uma coisa para você. Eu acho que esses jogos todos, Atlético e Fluminense, foi 1-0 pro Fluminense. Então o Fluminense tem uma... Né, mas o jogo é em Belo Horizonte. E esse jogo entre São Paulo e Botafogo, foi 0-0 no Rio. Eu não tenho palpite nenhum. Eu tenho. Não tem nenhuma Os dois vão para os pênaltis, meu palpite. Os dois vão para os pênaltis? pênaltis? Para mim, os dois vão para os pênaltis. Eu acho que o São Paulo adotou a estratégia correta nesse jogo contra o Inter. Eu acho que adotou. Mas do outro lado também tem estratégia. Então, o ponto é esse. E o Botafogo jogou não é clubismo, mas eu acho que o Botafogo... Acho não, os números estão... Acho que o Botafogo tem muito mais time do que o São Paulo. E não vai fazer valer campo, mando, torcida, não. Acho que passa o Botafogo. Quero ver os cavaleiros que tem a Nadine. Tem 4 minutos para a Nadine. Você acha que passa o São Paulo? Acho que passa o São Paulo. E não acredito que o São Paulo vá fazer um jogo totalmente aberto. Até porque se o São Paulo for muito pra cima, aí toma um monte. E você? Eu acho que no primeiro jogo o São Paulo foi massacrado pelo Botafogo e o Botafogo deu azar de não ter aberto o placar. Mas o time do Botafogo é melhor. Eu acredito que passa o Botafogo. Nadine Bastos, melhorou alguma coisa a arbitragem do Campeonato Brasileiro ou os problemas são os mesmos? Os problemas são os mesmos, desde o começo da temporada. Problema de decisão de campo e de decisão de vídeo também? Do árbitro de vídeo, principalmente, que a gente tem a imagem para analisar, o tempo para analisar, e mesmo assim eles estão com dificuldades. Você acha que o mais assim, que merece mais crítica é o tipo de decisão ou não saber ver o vídeo? É intervir demais ou não saber ver o vídeo? Não saber interpretar, eu acho que é a maior dificuldade da arbitragem. Então vamos ver alguns. Principalmente... A Nadine separou esses lances aqui pra gente, nós vamos ver. Esse aí é um lance do jogo Fluminense e Botafogo, uma cotovelada claríssima, do Matheus né? Martins no Cano. Foi cotovelada, Nadine? Foi pênalti, claro, deveria ter sido marcado, o árbitro não viu e o VAR também não chamou. O que chama atenção não chamou? É o árbitro de vídeo não recomendar a revisão de um lance tão claro. Pênalti. O torcedor do Fluminense reclamou muito. Olha lá, ele está dizendo que não foi nada. Você vê, ele já está dizendo que não foi. E aí o árbitro de vídeo já fica... Ele usa o braço duas vezes. É o Wilton apitando e o D'Alonso... Ele faz um movimento adicional, Rodrigo D'Alonso. Rodrigo D'Alonso. O fato de fazer um movimento adicional... E esse aí, ó, Marcelo, pisou? Pisou e, na minha opinião, pisou intencionalmente, né? Ele não precisava desse movimento. O movimento adicional também é o Matheus. Lance para cartão vermelho, na minha opinião. Não foi, o árbitro de vídeo também não recomendou a revisão. Você acha que o D'Alonso e o Wilton estavam de mal? Pode ser que a comunicação estava falha nesse jogo. Bom, então até agora, pênalti para o Fluminense e expulsão. E esse foi o... Fluminense e Botafogo. Vou analisar Fluminense e Botafogo. Vou analisar Vitória e Juventude. E vou dar uma passada por Criciúma e Atlético Paranaense, porque eu não vi esse jogo, né? Verdade é essa. WB, como você consegue ver todos os jogos? Mas, cara, são jogos em horários diferentes, né? O único horário que teve 3 jogos ao mesmo tempo foi esse de 6h30. São Paulo, Inter, Cuiabá e Cruzeiro e Grêmio e Flamengo. Foi o único. O resto teve 2 jogos ao mesmo tempo só. Aí é molezinha, aí é mole, aí é fácil. Deixa seu like e se inscreva no canal. Vamos lá, cara. Fluminense e Botafogo. 6 vitórias seguidas para o Botafogo diante do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Amigo, é uma sequência gigantesca e tenho certeza que é uma sequência que incomoda. O Botafogo, cara. E isso mostra um pouco de como o Botafogo mudou.
o Botafogo é outro clube, mano. Imaginar esse clube há 2 anos. 2 não, né? Acho que já tem um pouco mais, mas sei lá. Há 3 anos. À beira da falência. Muito bizarro, né, cara? O que aconteceu com o Botafogo. O quanto o Textor tem um poder que mudou a história do Botafogo, né? Pelo menos a história recente do Botafogo. WB pode ensinar a gente a não ser clubista? Não, só não ser. É só não ser. E assim, mostra o quanto o Botafogo, cara, lidera o campeonato. Eu já falei, cara, o Campeonato Brasileiro de 2024, o Botafogo pode até perder. Mas não vai ter nada a ver com o Campeonato Brasileiro de 2023. Se perder, é porque vai perder um jogo aqui, outro ali. Não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro do ano passado. É um time muito forte, muito competitivo, que não desiste até o final. Chega no final do jogo querendo ainda, tentando, fazer gol, ir pra cima, não desistindo. E isso acontece diante... Quando soma um Botafogo que não para até o final do jogo, diante de um zagueiro que tenta entregar todos os momentos que está em campo, aí acontece o que aconteceu. O Felipe Melo de 2024 é isso aí, pô. O de 2023 não. Mas o Felipe Melo de 2024 é isso aí. Fala muito mais do que joga. Entrega muito mais do que acerta em 2024. E o Gregore, o lance também, claro, tô falando do Felipe Melo, porque ele entregou, mas que também não se esqueça a pressão que o Gregore fez. Foi muito... Cara, é difícil, por vezes, você... Não digo nem pulmão. Claro que pulmão, no final do jogo, é difícil se ter. Não dá pra tirar isso isso de perspectiva. O Gregore tinha jogado ali 90 minutos. Mas mais do que isso, é um cara que acreditou até o final. Foi um achado muito grande do Botafogo. Quando o Gregore foi contratado, eu lembro que a minha expectativa era bem baixa. Achava que vinha ser pra, sei lá, terceiro volante. Eu imaginava que a dupla de volantes continuaria sendo Marlon Freitas e Tietê. Aí você tinha, por exemplo, o Danilo Barbosa e tinha a perspectiva do Alan, né? Do Alan chegar. Eu falei, opa, então nós temos aqui 2 duplas de volante. O Gregore vem para ser o 5º volante. Cara, ele tem jogado num nível muito alto. Para mim ele não é o primeiro, porque o Marlon Freitas faz uma temporada de 2024 espetacular. O Gregore, que é base do Santos, se não me engano, jogou no Bahia, tava na MLS. Ou é base do Inter, não lembro exatamente. Vou falar pra vocês, achei um grande jogo? Não achei. Sendo bem sincero pros amigos, não achei um grande jogo nem de Botafogo, que ganhou, e nem de Fluminense. Foi um jogo, assim, um pouco truncado. Poucas chances de gol, assim, dá pra gente dizer... Poucas não, assim, as chances de gol, acho que cada time pode dizer que teve 3 chances de gol. O Botafogo teve 2 cara a cara, que eu acho que dá pra colocar legal, assim, a finalização do Matheus Martins no primeiro tempo. E no segundo tempo teve uma outra que não me lembro. E acho que o Fluminense teve mais 1 ou 2 chances também. Não achei um grande jogo, de maneira geral, mas assim... É um clássico. Há de se colocar em perspectiva que é um clássico que ambos... Isso aqui, mais do que um clássico. Ambos os times jogarão finais nesse meio de semana. Então também tem que tirar um pouquinho o pé para não fazer besteira, né? De se machucar. E ambos os times, assim... Mais o Botafogo, né? Tiraram um pouco o pé também de poupar alguns jogadores, né? No lado do Fluminense, não dá pra dizer ninguém. Dá pra dizer talvez o Ganso. E o Cauã Elias, Thiago Santos estava fora, né? O Thiago Santos estava suspenso. Dá pra gente dizer talvez esses 2.
Do lado do Botafogo, dá pra gente dizer que poupou o lateral direito, poupou o lateral esquerdo, poupou um zagueiro, poupou um volante, poupou o meia esquerda e poupou o centroavante. E sai de campo com a vitória. O Fluminense, cara... Aliás, curioso, né? O Thiago Silva também, o Thiago Silva tá voltando de lesão, não é? Porque ele saiu contra o Galo machucado. Ele tava com um negócio de lesão, né? Eu acho que ele vai jogar contra o Galo. Mas talvez ele tenha sido poupado também por isso. Mas sim, poupado também. Agora, aliás, o Botafogo com 2 moleques de Xerém, né? Luiz Henrique e Matheus Martins sendo importante. Agora, do lado do Fluminense, cara, vamos lá. Eu tenho algumas críticas ao Fluminense que são pontuais. Eu até vejo esse Fluminense bem melhor do que o Fluminense estava lá na zona de rebaixamento. Não é isso. Eu ainda acho que esse Fluminense precisa ser mais constante dentro do jogo. Ele é muito inconstante. Tem horas que ele tá dominando a partida, que ele tá organizado, que ele tá indo bem pro jogo, do nada, bum, desconecta a chance dos caras, gol. Hoje o gol até foi um pouco disso, mas foi mais na final. Mas o Fábio fez uma defesa cara a cara. No jogo contra o Galo, poucas vezes isso, mas você percebe que o Fluminense tá bem no jogo, dominando, do nada, bum, apaga. E eu acho que isso pode ser algo que pode cobrar a sua conta lá no jogo contra o Galo na Arena MRV. Tá só 1-0 esse confronto pela Libertadores. Isso pode sim cobrar a conta contra o Galo no meio de semana. A ver, mano. A ver o que vai ser nesse jogo do meio de semana. Do lado do Botafogo, sobre meio de semana, seguinte, minha opinião. Vi muita gente falar assim. Vamos lá. Acabou o confronto. Esquece. O Botafogo não ganhou no Rio, não vai ganhar o São Paulo. Cara, não vai ganhar do São Paulo. Eu acho que o jogo tá absolutamente em aberto. Eu acho que o Botafogo conseguiria tranquilamente vencer no Morumbi. Não sei se vai, mas ele tem futebol pra jogar mais um grande jogo no Morumbi e ganhar o jogo, se fizer as chances que tiver. Eu acho que tá 100% em aberto. Botafogo não poupou o Marlon, tava suspenso? Ah, boa, Danilo, foi mal. Achei que tinha poupado, tá suspenso, justo. Eu acho que tá 100% em aberto. Pode chegar lá, ganhar o jogo e sair classificado do Morumbi. Inclusive, futebol, o Botafogo joga muito mais do que o São Paulo. Só que, cara, é foda, né? Noite de Copa, Morumbi. É foda, é difícil, mano. É difícil. Acho que tá... Cara, pra mim é 100% 50-50. Está 50-50. De verdade, mano. Acho de verdade. Veremos. Vamos falar de arbitragem? Só pra gente fechar Fluminense e Botafogo? Porque, assim, a pior arbitragem da rodada do Brasileirão aconteceu nesse jogo. Pra mim, a arbitragem errou todos os lances desse jogo. Todos os lances. Era pênalti em cima do Cano, na cotovelada que ele toma dentro da área. Me parece até uma cotovelada acidental, mas cotovelada. Pra mim, pênalti. Acho que ele abre o braço pra proteger, bota o braço na cara e é falta. Isso é falta, dentro da área, é pênalti. O lance da expulsão do Marcelo os dois são absurdos. Mas é bizarro não ter expulsado. O cara não ter visto, beleza. O VAR não tem o direito de ver esse lance e não expulsar, porra. Não, ele não tem esse direito. É muito pra vermelho. É surreal, mano. O Marcelo olha pro Matheus Martins e pisa exatamente onde o Matheus Martins estava. É assustador. E várias outras, né? E vários outros. Então é isso, pessoal. Eu acho que o Botafogo é favorito, sim, pro jogo contra o São Paulo. Não acho que o São Paulo vai vir igual louco pra cima do Botafogo, mas não acho que ele vai ficar o jogo todo na retranca como ficou no jogo passado, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que a torcida mesmo não vai deixar o São Paulo ficar na retranca o jogo todo, porque eles vão cobrar empenho, cobrar raça, cobrar vontade de ganhar o jogo. Eles podem até peitar e
na base da marra ficar lá atrás. Mas vão aí atrair até algumas vaias do torcedor do São Paulino durante o jogo, porque, cara, o que o São Paulo fez no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, mas o jogo todo, o primeiro jogo das quartas de final no Nilson Santos contra o Botafogo, foi postura de Novo Horizontino. Eu acho que o São Paulino não vai querer ver isso no Morumbi, né? Mas, tendo em vista que o São Paulo tá meio que adotando a tática do Bahia, do Rogério Ceni, né? Que é o time que melhor enfrentou o Botafogo, não perdeu esse ano o Botafogo, pegou o Botafogo na Copa do Brasil 2 vezes, no Brasileirão 2 vezes e não perdeu nenhuma. Ganhou 2 e empatou 2. O Rogério sabe que, ele falou, se entrar na loucura do Botafogo, do jogo intenso, do lá e cá, você vai se ferrar. E eu acho que o São Paulo tá seguindo essa linha aí. Tá querendo anular o Botafogo primeiro, para aí conseguir arrumar o que der para arrumar. Visando quem sabe um pênalti, não sei. Eu não acho que nem o John, nem o Rafael são exímios pegadores de pênalti. Mas eu acho arriscado. Mas também é aquilo, né? Para quem não tem nada, como o São Paulo entrou nesse confronto como um time muito inferior ao Botafogo, para quem não tem nada, o que vier é lucro. Então, eu acho que eles vão tentar arrumar um empatezinho, ou quem sabe um golzinho em Salvador, numa das poucas estocadas no ataque que eles tentarem ali se arriscar em sair para buscar. É isso, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos. Todos os conteúdos que pingarem no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Até o próximo vídeo.